A visão de Pedro se fragmentou. Não foi um borrão, mas uma rachadura, como o vidro partido sob a pressão de uma verdade insuportável. Os rostos da multidão do mercado, antes meros contornos, agora se contorciam em caricaturas grotescas. Um sorriso infantil se transformava em escárnio puro, o olhar de um velho em acusação silenciosa. O ar denso, pesado, parecia espremer sua caixa torácica. Onde estava a realidade? E onde a farsa que seus olhos insistiam em pintar? Era um abismo, um eco silencioso de algo que não pertencia ao mundo exterior, mas vibrava no cerne de seu próprio ser. Ele sentia a bile subir. Essa sensação de que eles o julgavam, eles o desprezavam, corroía-o por dentro. É um segredo. Sujo, 85% das pessoas, em algum ponto da vida, já sentiram que o mundo as ataca, sem perceber que o ataque vem de dentro. Um vislumbre da realidade subjetiva, brutal e implacável. Passou a ouvir os sussurros. Não com os ouvidos, mas com a pele. Cada olhar cruzado na rua era uma facada, cada riso distante, uma zombaria direcionada. Mentiroso, fraco, covarde. As palavras ecoavam, cristalinas, mas ninguém as pronunciava. Via a cobiça nos olhos do vizinho, a traição na fala da esposa, a indolência dos colegas. Todas as falhas que combatia em si mesmo, todas as sombras que escondia, agora dançavam descaradamente na face de todos à sua volta. Porque a mente projeta o que deveria estar oculto. É um mecanismo de defesa, uma blindagem perversa que impede o eu de confrontar sua própria escuridão, empurrando-a para fora. Ele não podia ser o falho, eles eram os falhos. Eles eram os invejosos. Eles eram os preguiçosos. A projeção psicológica na prática é um grito mudo de dor interna, disfarçado de acusação externa. Se essa verdade ecoa em seu silêncio, sinalize-a. A cada dia, se isolava mais, a cada projeção, a ponte entre ele e o mundo real se desfazia. Barricava a casa, o coração, a mente. Os sinais de projeção psicológica eram claros como sangue na neve, a paranoia. A raiva desmedida por falhas alheias que eram, na verdade, as suas, a incapacidade de manter qualquer relação. Tornou-se uma ilha de ressentimento, cercada por um oceano de supostas ameaças. Por 5 anos ininterruptos, viveu em um inferno particular, construído tijolo por tijolo com as pedras de sua percepção distorcida. Acreditava ser a vítima, um mártir na guerra contra a hipocrisia alheia. Mas e se o monstro não estivesse lá fora? E se o vilão, com suas máscaras de falsidade, estivesse sempre refletido? A mente, em seu desespero por proteger-se, constrói prisões invisíveis. Muitos correrão dessa verdade, se você escolhe ficar, torne oficial. A exaustão o quebrou. Em um crepúsculo úmido, ele se viu no espelho. Não os olhos acusadores que via nos outros, mas os seus. Fundos, vermelhos, vazio, e por uma fração de segundo, a imagem se distorceu. Não no espelho, mas em sua percepção. Viu a face do invejoso, do mentiroso, do covarde. Eram os seus próprios olhos. A verdade o atingiu como um trovão. Os sinais de que você está projetando sua realidade são esses momentos de lucidez brutal, quando a parede construída pela mente para manter o oculto
finalmente racha. A sombra que ele tanto temia e desprezava nos outros, morava nele. 60% das pessoas que buscam ajuda psicológica descobrem que grande parte de seu sofrimento vem de não reconhecer suas próprias projeções. O terror não era o que os outros eram, mas o que ele pensava que eram, e o que isso revelava sobre ele. Desmoronou, mas não em desespero. Em reconhecimento. O preço de não lidar com a projeção psicológica é a vida inteira vivida numa prisão autoimposta, onde a realidade é apenas um espelho cruel das nossas próprias inadequações. A verdade sobre como funciona a projeção não é libertadora de imediato, é devastadora. Mas é o primeiro passo para a cura. Como se pode desarmar esse mecanismo? Como se pode parar de projetar o que deveria estar oculto? E, em vez disso, confrontar o próprio abismo? Em seu colapso, encontrou não o fim, mas a porta de entrada para uma percepção honesta. E você? O que a percepção distorcida dos outros revela sobre a sua própria mente? O que você projeta? E de qual verdade interna você está fugindo? Compartilhe nos comentários.